Eu abro as portas no meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Oi, queridos irmãos, que bom que a gente está reunidos novamente para mais uma reunião do nosso grupo de oração. E hoje o tema do nosso ensino, nós vamos falar o que é a oração e tipos de oração. Tem uma música que nós, no nosso grupo de oração, a gente canta muitas vezes, já cantou muitas vezes, que diz assim: se começarmos a orar, esse tempo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Então isso é para provar como é importante a oração. Como nós somos chamados a viver essa experiência que é a oração. A oração faz parte da nossa vida cristã. E nós, como grupo de oração, nós oramos em comunidade. Isso também é uma maneira de nós orarmos em comunidade, onde cada um ali coloca o seu louvor, coloca o seu pedido, pede o fogo do Espírito Santo. Isso é uma oração comunitária. Mas vamos então ver mais ou menos o que é realmente a oração. A oração, ela é, na realidade, uma conversa. Um bate-papo, é uma troca de ideias nossa com Deus. E mais do que isso, a oração, ela é, na verdade, um relacionamento filial. Nós, como filhos, com o nosso Deus, que ocorre entre a pessoa que se encontra com Deus e estabelece com Ele um diálogo de amor. Quando eu estabeleço esse diálogo com Deus de amor, eu não só estabeleço esta comunhão minha com Deus, mas também com os meus irmãos e comigo mesmo. E também a oração é a nossa adesão, a nossa aceitação da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós podemos dizer que a oração é essa intimidade nossa com o nosso Deus, que nos leva a dialogar, que nos leva a ter uma conversa, que nos leva a uma troca de ideias. Que ideias são essas? Aquilo que a gente traz no nosso coração, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, que vai nos preocupando, que vai nos angustiando, que a gente não tem certeza do que fazer, aquele perdão que a gente precisa dar, aquela tomada de decisão que a gente precisa ter, aquilo que está angustiando, que a gente quer mudar, que a gente quer se converter, quer trocar o nosso coração, muitas vezes de pedra, endurecido, pelo coração de Deus. E tudo isso vai acontecendo através desse diálogo, que é a oração sob a ação do Espírito Santo. Podemos dizer então que a oração, ela é a chave que abre o nosso diálogo, a nossa intimidade com os céus, com Deus. Então, orar nos dá essa chave na mão. E esta chave abre a intimidade nossa com o nosso Deus no céu. E a gente deve rezar em várias situações. E existem vários tipos, de oração que a gente pode fazer ao longo do nosso dia, da nossa semana. Umas a gente faz o grupo de oração, outras a gente faz a nossa oração pessoal. Mas é importante a gente identificar que tipos de oração que tem e como nós usarmos esses tipos de oração. Então vamos começar. Existe primeiramente a oração mais conhecida de todos nós, eu acho, que é a oração de súplica. O que é oração de súplica? Nesta oração nós podemos clamar, nós podemos implorar
ou simplesmente pedir. Nesta oração, temos que ser simples e temos que ser humildes, pois para nos dirigirmos ao Senhor e sabermos o que pedir, é necessário essa simplicidade e esta humildade. Pedir é voltar-se para Deus e reconhecer que nós estamos precisando dele. Suplicar, meus irmãos, é se colocar realmente em humildade diante de Deus e pedir e clamar ao Senhor que Ele venha ao nosso socorro diante daquela situação que nós estamos apresentando. Existe também uma oração que a gente também usa muito no nosso grupo de oração, que é a oração de entrega. Nesta oração de entrega, nós somos convidados pelo Senhor a nos comprometermos com Ele e termos confiança de que Ele agirá. Aqui vimos 3 verbos: comprometer-se com a pessoa com a qual eu quero me entregar, e nesse caso Jesus, o Senhor, nosso Deus. Depois disso nós precisamos confiar, também é um voto de confiança. E o terceiro, acreditar que Ele agirá. Também exige de nós um despreendimento daquilo que nós estamos entregando, porque a gente só entrega aquilo que a gente realmente quer que, no caso, nosso Deus, nosso Senhor, haja em nós, faça por nós. Quando a gente retém as coisas e a gente não entrega, nós não deixamos Deus agir. Quando nós entregamos, nós agimos com confiança de que Ele agirá. O terceiro, que a gente também usa bastante no grupo de oração, e ultimamente, graças a Deus, a gente tem usado muito, a gente tem aprendido muito, foi falado até um ensino sobre isso, é a oração de louvor. A gente louva porque nós reconhecemos que Deus é Deus, e nós louvamos por aquilo que Ele faz, isto é, aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele é, bondoso, amoroso, misericordioso, e por aquilo que Ele me fez e vai fazer. Isso também é um voto de confiança. A gente louva e elogia o nosso Deus, não só por aquilo que Ele já fez na nossa vida, mas por aquilo que nós temos certeza que Ele fará. Tem também a oração de ação de graças. É aquela que nos leva a agradecer em todas as circunstâncias. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de vocês em minhas orações. E quando eu li isso, eu pensei em vocês do meu grupo de oração. Quantas vezes eu dou graças ao Senhor por cada um de vocês, pela vida de vocês, pelo que vocês representam para mim, pela nossa amizade, pela nossa irmandade, por tudo aquilo que nós temos vivenciado juntos, principalmente nesse tempo que nós estamos cada um na nossa casa, como nós temos nos fortalecido através do grupo de oração, do testemunho dos irmãos, da oração dos irmãos. Então eu dou graças seguidamente ao Senhor por cada um de vocês. E aqui diz que a gente deve dar graças em todas as circunstâncias da nossa vida. Então nós podemos dizer que todas é todas. Hoje mesmo me aconteceu um fato, eu até postei ali no grupo de oração, que o meu celular deu um problema e eu perdi todas as mensagens, todos os áudios, todas aquelas figurinhas que eu gosto de colocar, quando eu mando uma mensagem. E no primeiro momento eu senti uma tristeza no meu coração, porque ontem eu havia recebido um áudio de uma pessoa querida que tem se aproximado muito de mim. E ela falou umas palavras tão carinhosas e eu gostaria de guardar esse áudio porque fez muito bem ao meu coração e veio em resposta a algo que eu estava pedindo. E eu perdi tudo isso. Então, no primeiro momento eu fiquei triste, mas depois eu entreguei ao meu anjo da guarda, São Miguel, a Nossa Senhora,
e disse: não tem problema. Te dou graça, Senhor, não faz mal. Isso não é o mais importante. Então nós temos que dar graça, sim, meus irmãos, em todas as circunstâncias. Outro tipo de oração é a oração em línguas, que também muitas vezes, quando a gente perde o Espírito Santo no nosso grupo de oração, a gente faz. É quando a gente perde o Espírito Santo e a gente deixa a ação do Espírito Santo acontecer, se mover no nosso coração, e a gente ora. Isto é um dom, é uma graça de Deus para todos nós. E um dia, quando nós fizermos um retiro de dons, a gente vai aprender mais profundamente sobre isso. Mas a oração em línguas não é algo que nós inventamos da nossa cabeça, é a ação do Espírito Santo em nós. A gente vai pedindo, vai se colocando em oração, vai deixando o Espírito Santo agir. E esta é uma oração que sai como gemidos inefáveis, algo que a gente não compreende, nem a gente, nem quem nos escuta, mas o Senhor sabe o que nós estamos orando. Também temos a oração de intercessão. No nosso grupo nós temos as intercessoras, que seguidamente colocam mensagens, ali, pequenas jaculatórias, para nos motivar, para a gente rezar para a próxima reunião. E essas intercessoras são as que intercedem pelas nossas situações, pelas situações do grupo, pelas situações das nossas famílias. Então, nós também somos chamados a interceder. Intercessão é algo que o próprio Senhor nos chama a fazer. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz: interceder é pedir a Deus que haja na vida de outras pessoas através da nossa oração e também haja na nossa vida, ou por um acontecimento ou por alguma coisa que Deus queira fazer. Então nós pedimos que Deus haja, nós intercedemos ao Senhor por essas pessoas, oramos por elas, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que pedir, não sabem o que orar, ou estão com uma dificuldade, ou estão numa fraqueza pessoal. E por fim, a não menos importante, a oração de cura. No capítulo de São Mateus, no versículos 17, bem no finalzinho, diz assim: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O Senhor quer nos curar do corpo, da alma e do espírito. Quer curar a nossa mente, quer curar o nosso espírito, quer curar o nosso corpo. Isso é um mandato de Deus, é um pedido de Deus. Então todos nós podemos sim orar por curas, sabendo que isso é um dom. Quem faz a cura é o Senhor. O Senhor nos diz assim, que cada um de nós tem vários dons, que possamos usar esses dons na nossa oração pessoal e fazer como o profeta Samuel, que disse: fala, Senhor, o teu servo escuta. A oração é uma conversa em que falamos com o Senhor fala conosco. E para que possamos ouvir a sua voz, é necessário que a gente escute. Então tenhamos, meus irmãos, todos nós, a prática da oração pessoal, usando ela em benefício dos nossos irmãos e para nos ligarmos cada vez mais com o Senhor nosso Deus. Amém. Eu abro as portas no meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas no meu coração, te dou livre acesso.